Olá a todos, como é que estamos? Canal Luz no Fim do Túnel, neste 9 de agosto de 2024, é uma sexta-feira, dia um pouquinho chuvoso aqui na capital paulista e 19 graus em São Paulo. O canal recebeu aqui um e-mail, né, do YouTube Creators, dando conta aqui do desempenho do canal no último mês. 285 novos inscritos, 31 mil total de visualizações e 340 mil minutos assistidos. Obrigado aí aos nossos seguidores, membros, apoiadores, curiosos, comentadores. E vamos em frente, pessoal. Bom, hoje mais um vídeo no gênero sociedade secreta, conspiração, máfia, nazismo, Vaticano. O que uma organização maçônica, a máfia, os nazistas e o Vaticano têm em comum? Esse é o assunto de hoje. Aproveitando aí também da obra do Daniel Stulin e também das lives e vídeos que ele faz e alguns dos temas que ele aborda, eu faço questão de verificar cada nome que ele menciona ali, faço uma pesquisa aí na internet para ver se é real ou se é inventado, e realmente aqui está tudo referendado nos fatos. Então vamos em frente. O líder da chamada P2, Lício Gelli. P2 foi um projeto do almirante Canaris. Ele foi chefe do serviço de inteligência militar alemão, portanto um nazista, durante a Segunda Guerra Mundial. A organização maçônica P2 e os serviços de inteligência militar italianos protegeram certas redes mafiosas por muitos e muitos anos, e por uma razão. Vamos lançar uma luz sobre este tema para entender como funciona o Deep State, o Estado Profundo. Então é um vídeo também de um cunho histórico e que procura dar conta aqui de certas elites e que atuam nos bastidores e muitas vezes também na frente do palco, né? Um dos chefes da máfia, né, de 1937 a 1950, durante a Segunda Guerra Mundial e também depois da guerra, trabalhou em estreita colaboração com a inteligência militar americana, bem como com a inteligência nazista. Vamos ver também a influência disso daí na América Latina. Vamos lá. William Webster foi diretor da CIA, né, entre 1987 e 1991. Ele tinha muitos conhecimentos aí sobre como é que o dinheiro da União Soviética foi roubado pouco antes e também após o seu colapso, né? Veja, quando a moeda, o dinheiro se torna calcado aí no petrodólar, isso também foi um duro golpe para a economia e para as finanças lá da União Soviética, né? Bom, então William Webster foi diretor da CIA. O Michael Hayden, que foi diretor da NSA, a poderosa agência cibernética norte-americana, que também atua fortemente no Deep State, entre 1999 e 2005, veja, ele sabia tudo que se temos hoje sobre a transferência do poder e da riqueza da Rússia para os Estados Unidos. E como é que os principais líderes políticos do governo do Boris Yeltsin caíram, né? A elite global orquestrou a maior transferência de riqueza na história da Rússia. A União Soviética, possuindo a maior riqueza mineral do mundo, um vasto reservatório aí de ouros e gemas preciosas, as maiores reservas petrolíferas do mundo, quantidades incalculáveis aí de níquel, platina, paládio, né? E mais madeira do que a Amazônia, né? Sem mencionar que o imenso estoque de armas da era soviética seria aí despojado de suas munições. Veja, então a estratégia foi toda criada para derrubar o país numa anarquia. Isso se deu sobretudo na década de 90, a tal ponto que a Rússia nunca mais pudesse se opor às operações militares americanas em todo o mundo. Então você veja que já foi tudo planejado também para a expansão da OTAN para o leste europeu e para a Ásia, né? Projeto que encontrou finalmente o seu termo lá na Ucrânia. O projeto então foi pensado para garantir o controle das reservas de gás e petróleo na Ásia Central. O plano foi desenvolvido
pelo ex-conselheiro de Segurança Nacional lá, o Zbigniew Brzezinski, na presidência do Jimmy Carter. Ele escreveu tudo isso no seu livro, aí, o Brzezinski, em 1997, O Grande Tabuleiro de Xadrez. Veja, a prática americana de imperativos, vamos dizer, geopolíticos, geoestratégicos, né, tornou-se parte aí do golpe criminoso mais espetacular e mais ousado já concebido até agora. Veja, curiosamente, essa retirada de fundos da União Soviética causou o colapso da União Soviética. Veja, mas tudo isso estava relacionado a um banco italiano, a um banco de Milão. Veja, não é exagero. Desde o início dos anos 70, esse banco era uma operação de lavagem de dinheiro para o Banco do Vaticano. Então vamos lá, veja que há um elo entre a Igreja Ortodoxa Russa, o dinheiro da Rússia, da União Soviética, na Europa, na Itália, em bancos ligados ao Vaticano, e vamos lá. A máfia, grupos neonazi e bancos uniram forças para desestabilizar a Itália, isso foi na década de 60. A organização maçônica P2 e os serviços de inteligência militar italianos protegeram as redes terroristas e mafiosas aí por muitos anos. A razão é simples. Era muito importante naquele período então de Guerra Fria amedrontar a população para que os italianos não votassem nos partidos de esquerda, né? Alegando que a esquerda é que foi responsável pela estratégia mafiosa e de terror em toda a Itália. E, portanto, quanto mais a estratégia do terror durasse, menos provável seria que os italianos votassem nos partidos de esquerda e, sobretudo, nos partidos comunistas. Então, a extrema-direita lançava o terror desde o Deep State e manipulava os eleitores a votarem nos partidos de direita. Bom, voltando um pouquinho, veja, eu dei apenas um preâmbulo, né? O almirante Canaris, que eu citei no começo, foi um dos líderes da Operação Valkyria contra Adolf Hitler, no dia 20 de julho de 1944. Se não me engano, tem um filme do Tom Cruise sobre esse tema, Operação Valkyria. Ele foi condenado à morte e enforcado em abril de 1945, o almirante Canaris. O fracasso da Operação Valkyria forçou os conspiradores a entregar os documentos e os arquivos da inteligência política estrangeira, que era liderada então por Schellenberg, portanto tinha ligações com o estrangeiro, né? Isso minou um tanto a confiança no exército, né? E essa é uma das razões pelas quais Himmler, o poderoso braço direito do Hitler, escolheu um de seus melhores amigos, o general Karl Wolff, para liderar as forças armadas da Alemanha nazista na Itália, né? O Wolff, uma década depois, será um dos fundadores do grupo de Bilderberg, né? Veja só, de qualquer forma, na época, o grupo nazista, após obter o controle das unidades militares na Itália, a gente sabe que o Hitler e o Mussolini eram fortes aliados, né? O Wolff ofereceu a Alan Dulles, que era o chefe da OSS na época, a OSS, a precursora da CIA, né? E o Wolff, então, que é um general nazista escolhido diretamente pelo Himmler, né? Ele oferece aí ao Alan Dulles uma opção de rendição aí um tanto benéfica aí para os americanos, né? Veja, então, veja só, as lideranças das SS, né, e do Vaticano agem como intermediários. E assim, após a Operação Valkyria e o fim da Segunda Guerra Mundial, a rede Canaris, que tinha sido desmantelada, passou para as mãos de Reinhard Gehlen, o fundador dos Serviços de Inteligência Federal aí da Alemanha Ocidental e também um membro de alto escalão da inteligência americana durante a Guerra Fria. Quer dizer, ele vai trabalhar para os americanos. Então vamos entender, veja, basicamente, a inteligência americana, a OSS, na pessoa do Alan Dulles, que depois vai ser um dos criadores da CIA, veja só, tinha como um de seus principais funcionários um ex-membro da Gestapo, das SS nazistas. O Gehlen também foi uma figura-chave na Operação Clipe de Papel, Operação Paperclip, né, liderada pelos americanos. Veja, a história da Operação Paperclip é muito longa e complexa, né, porque envolveu dezenas de países,
agências de inteligência, exércitos, partidos políticos, o sistema de justiça da Igreja Católica. Né? No momento que a Operação Paperclip se completou, veja só, uma divisão inteira das SS, inclusive sediadas na Ucrânia, isso sem mencionar milhares e milhares de cientistas nazistas, vários deles grandes criminosos, que participaram de algumas das piores atrocidades da Segunda Guerra Mundial e encontraram um novo lar, principalmente nos Estados Unidos, mas também na África do Sul, na América do Sul, sobretudo no sul da América do Sul, e no Oriente Médio, sobretudo no Egito, tudo sob a batuta do governo dos Estados Unidos. Né? Agora vejam só, o projeto secreto do Gehlen era se infiltrar nos Estados Unidos através da máfia ítalo-americana. O Luciano Gambino é uma linha reta que leva das estruturas nazistas da Segunda Guerra Mundial, passando aí pela organização maçônica AP2 até a máfia ítalo-americana, né? E também uma triangulação na qual está envolvida o Vaticano. Agora vejam, o arcebispo do Vaticano, aí, o Paul Marcinkus, entre 1971 e 1989, foi o chefe do Instituto para o Trabalho da Religião, popularmente conhecido como Banco do Vaticano, Paul Marcinkus. Vamos entender então as relações. O Luciano Gambino foi para a prisão em 1936. No entanto, ele ajudou Eisenhower a invadir a Sicília em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, sendo o principal elo com a máfia italiana. Ele teve contatos com a inteligência naval americana. Após a guerra, em 1946, o Luciano Gambino foi deportado para a Itália. Então veja, o chefe da família Lucano então passa para o Frank Castello. Então veja só, os nazistas, o Canaris e o Gehlen, né, então trabalharam em estreita colaboração com o mafioso Castello. A família Lucano, em 1957, foi absorvida depois pela família Genovese. Genovese, durante a Segunda Guerra Mundial, o Genovese trabalhou em estreita colaboração com a inteligência militar americana e também com a inteligência militar nazista, né, reabilitada, né, após a guerra. O advogado do Frank Castello e da família Genovese, duas famílias mafiosas, era um cara chamado Edward Williams. Esse advogado aí dos mafiosos, ele fundou um poderoso escritório chamado Williams & Connolly Advogados. Isso foi em 1967. Veja, e é hoje, até hoje, um dos mais importantes escritórios de advocacia dos Estados Unidos. E é lá na Williams & Connolly, nesse escritório de advocacia, que o ex-diretor da CIA, o Mike Pompeo, começou a sua carreira, né? Bom, então voltando, o plano de Gehlen era infiltrar os seus agentes na máfia americana, quer dizer, infiltrar agentes nazistas, né, na máfia americana. Ele acreditava que isso lhe daria oportunidade de se infiltrar na inteligência americana, né, já que a máfia tinha ligação com os membros da inteligência, né, o maior escalão aí do poder nos Estados Unidos, né. Então, o Canaris e o Frank Castello tinham sido grandes amigos, né. Eles compartilhavam os mesmos bordéis, né, sabiam muito um do outro, né. E foi o Canaris, né, que durante a Guerra Civil Espanhola, lá em 1937, esse Canaris, que depois ele foi o responsável pela Operação Valkyrie, ele caiu e tudo mais, mas ele passou os documentos para um outro. Bom, ele tinha recrutado um jovem extremamente promissor, o Lúcio Gelli, que mais tarde se tornou o chefe da P2, da loja maçônica. Literalmente, pode-se dizer que a P2 foi o governo paralelo, o Deep State italiano naquela época, né? A essa loja P2 cabia dirigir operações de espionagem e de contra-inteligência, sobretudo na Itália do pós-Segunda Guerra Mundial, sobretudo contra as organizações comunistas. A P2 arregimentou milhares de membros, alguns dos quais eram do alto escalão do governo da Itália. Muitos membros aí da loja P2 vieram do serviço de inteligência, das Forças Armadas, das Forças de Segurança, parlamentares, funcionários públicos de alto coturno, membros do judiciário, né, juízes, desembargadores, personalidades da indústria financeira, ou seja, empresários, da imprensa, do setor editorial, do setor da publicidade. Veja, vários setores, aí, gente muito rica, muito bem relacionada, inclusive membros do alto escalão do clero
católico, né? Vários membros do alto escalão do clero, no nível do cardinalato, eram membros secretos do P2. Um pouco mais tarde, em 1983, durante o papado do João Paulo II, a nova lei canônica permitiu que membros da Igreja Romana poderiam ser maçons, né? Veja, o Daniel Stulin disse que ele conheceu o Lício Gelli, eu falei Lúcio, né? Lício Gelli, em Lugano, na Suíça, no final de 2010, né? O Gelli morreu em 2015, né? E ele estava lá, ele deveria estar preso, né, numa prisão domiciliar, mas ele estava almoçando, né, no Hotel Splendid Royale, numa das acomodações mais chiques de Lugano, almoçando com quem? Com George Bush pai, né? Veja só, né? E ele viu isso daí. Seguindo a história, veja, em janeiro de 1962, o mafioso Lucky Luciano bate as botas. A velha guarda estava morrendo e vem vindo uma nova leva de mafiosos psicopatas, né? Cartéis da máfia global competiam por um lugar nos mais poderosos sindicatos do crime. Novas drogas e novas rotas estavam vindo do Triângulo Dourado Asiático, via Sicília, Córcega, Cuba e Estados Unidos. Daí então, em outubro de 1962, teve a crise dos mísseis em Cuba, lá em 1963. Veja só, esta parte já vamos para a segunda parte do vídeo, hein? Em 63, o Papa João XXIII envia uma carta ao presidente dos Estados Unidos, né, o católico John Fitzgerald Kennedy, né, instando a não levar a crise da dos mísseis em Cuba para uma guerra, tentando evitar uma guerra aí, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Estas e outras proclamações do Papa João XXIII tornam-se, então, uma base para considerar o chefe da Igreja Católica como um simpatizante ou um aliado da União Soviética. Quer dizer, o Papa está tentando construir a paz, então ele é chamado de comunista, né? No mesmo ano de 63, o Papa João XXIII, olha a provocação, ele recebe o Prêmio Soviético para a Paz e o Humanismo. A liderança da União Soviética tenta, então, ela já vinha tentando chegar o mais próximo possível do Vaticano, né? Então veja o elo que há entre o governo da União Soviética e o Vaticano. A pessoa responsável pela aproximação do regime soviético do Vaticano era um agente do KGB, só poderia ser, né? Um jornalista aí chamado, ou disfarçado de jornalista, chamado Leonid Kolozov, né? Na década de 50, o Kolozov, veja, então ele está lá na Itália e ele se encontra com o chefe da máfia siciliana, da Cosa Nostra, o Niccolo Gentili. Então, quando o Lucky Luciano é extraditado para a Itália em 1942, ele se junta, aí, o Lucky Luciano, com seu velho amigo Gentili, para organizar novas rotas de drogas para os Estados Unidos. E assim, o Gentili fornece informações à KGB através do Kolozov, durante a Guerra Fria. E o Gentili, então, permanece aí uma figura proeminente no submundo siciliano durante toda a década de 50 e 60. Veja, então isso pode ser até surpreendente, né? Mas a KGB soviética se infiltrou completamente após a guerra em toda a estrutura da máfia italiana, no topo. E, portanto, graças à informação do chefe da máfia siciliana, o Niccolo Gentili, e também graças aos esforços da KGB, era possível se antecipar a própria infiltração dos Estados Unidos na Itália. Quer dizer, eles estavam preparados para a contra-inteligência da CIA. Como contramedida, então, os americanos perceberam que eles precisavam substituir o Papa João XXIII, né? E na imprensa, né, na mídia atlantista, eles chamavam o João XXIII de Papa Vermelho, né? Bom, o João XXIII, veja só, ele tinha reconhecido oficialmente a Revolução Cubana. Ele teve contatos com a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Veja, e ele trabalhou incansavelmente para tentar melhorar as relações entre os Estados Unidos e a União Soviética. Logicamente, dado seu estilo espiritual e amoroso, não é preciso dizer, não combinava absolutamente com um deep state, com um Estado profundo, né, cuja natureza é maniqueísta, né, é sionista, é belicosa. E assim, no dia 3 de junho de 1963, o Papa João XXIII
morre de câncer no estômago, né? O que muitos consideram aí como uma morte estranha, né? Ou premeditada, né? O Paul Marcinkus, que é tradutor do Papa e depois foi guarda-costas do Papa Paulo VI, ele foi presidente do Banco do Vaticano e que depois foi ligado posteriormente à quebra do Banco Ambrosiano de Milão, em 1983. Veja, Paul Marcinkus é um personagem importantíssimo aí no terceiro episódio do filme O Poderoso Chefão, né? Do clássico do Mário Puzo. Veja, e também um clássico cinematográfico de Francis Ford Coppola. Eu já assisti várias vezes, né, a série toda, né? Agora vejam, o arcebispo Paul Marcinkus, segundo Daniel Stulin, né, ele tem ligações com Chicago e também com Barack Obama, né, que tem um verdadeiro feudo, né, político lá em Chicago. Portanto, ele tinha relações dentro do Deep State dos Estados Unidos. Veja só, o Banco Ambrosiano de Milão, né, e depois o Banco Suíço de Gotardo estavam financeiramente ligados, interligados. Foi então que o cardeal Giovanni Montini, 5 meses antes do assassínio de John Fitzgerald Kennedy, torna-se o novo Papa Paulo VI, que era um amigo do Marcinkus, portanto um amigo do Deep State, desde a década de 50. Um pouco depois, em 1960, o Kolozov, que é o agente da KGB, né, um jornalista de capa aí, ajudou a preencher a lacuna que havia entre a União Soviética e o Vaticano, né? E nós vamos encontrar o Kolozov intermediando um acordo comercial com a Fiat italiana, né? Veja, a Fiat é propriedade da família dos Agnelli, né? A família Agnelli é uma das famílias mais importantes da chamada nobreza negra veneziana, né? Veja, a mãe de Giovanni Agnelli foi a princesa Virginia Bourbon del Monte, né? Eu perguntei isso para a inteligência artificial lá no Gemini, né? O genro do Agnelli é o conde russo, veja a ligação, Sergei de Palen. Agora, por que essa informação é importante? Veja, aí é que entra a trama. Veja, vamos voltar um pouco no tempo. Em 1798 a 1801, o governador-geral de São Petersburgo, veja, entre 1798 e 1801, foi o conde Piotr Alexeyevich Palen. Tá? Ou seja, que 2 séculos, quase um século e meio depois, Palen é o genro do Agnelli, né? O mesmo sobrenome, a mesma família dinástica. O conde Palen também foi chanceler da Ordem de Malta, né? Daí vamos, o imperador russo Paulo I, o primeiro dos grandes visionários industriais da história russa, foi assassinado em 1801, né? E nos arquivos do Império Russo há provas do envolvimento da Polônia no plano de assassinato. Você já vê a inimizade entre a Polônia e a Rússia lá no final do século XVIII. Haveria envolvimento do Vaticano, porque os Cavaleiros de Malta é uma ordem ligada ao Vaticano, e também de agentes britânicos. Quer dizer, e depois você vai ver lá na Revolução Russa, lá em 17, né, os revolucionários vão executar toda a família dos Romanov, né? E, aliás, segundo o que se diz, você tem uma velha rixa, né, entre a família Rothschild, né, que controla o sistema bancário aí, global, sediado em Londres, e o Federal Reserve, com a família imperial russa, né? E depois você começa a entender também por que a Ucrânia, né, porque a Casária, né, os Rothschild são casares, e a Casária corresponde às terras ucranianas hoje. Então você vê que há uma velha rixa aí entre ingleses e russos, envolve o Vaticano, envolve a nobreza russa, envolve os Agnelli na Itália, ou seja, lá por baixo do pano, você imagine lá o que está acontecendo, né? Então veja, vamos entender melhor. Voltamos aí para 1981, então você tem o grande escândalo lá na Itália, né? Que envolve, que isso tudo está no filme, hein? No filme do Poderoso Chefão, né? Com Al Pacino, né? Marlon Brando é o velho, né? O Don Corleone, né? O filho dele é o Al Pacino, né? Que depois se torna o chefão, né? Então veja só, lá em 1981 você tem o grande escândalo, né? Do Banco do Vaticano, do Banco Ambrosiano,
Veja, o que envolveu também a loja maçônica e o Banco Ambrosiano. Ambas essas instituições se associavam, vamos ver, à ditadura argentina, sobretudo ao que é conhecido como Operação Condor na América Latina. Veja, o nosso canal tem um vídeo aqui sobre essa terrível Operação Condor, uma operação da ultradireita americana na América Latina. Foi a época das ditaduras militares na América Latina. Então não é só a Argentina, hein? Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai. É impossível exagerar o papel da CIA no apoio às ditaduras latino-americanas na época da Guerra Fria. Veja só, mas isso está ligado ao nazismo, isso está ligado à máfia italiana, e isso está ligado a fundos que estão lá nos bancos do Vaticano, no Banco Ambrosiano, e também está ligado à conspiração perpetrada pela P2, né? E também está ligado ao KGB e à infiltração no Vaticano, né? Veja só, então as ditaduras da América Latina, esse é o ponto central do vídeo de hoje, ó, são frequentemente discutidas, mas as pessoas não sabem ou se esquecem também do apoio aí da logística, né, secreta aí dos franceses, né, a própria experiência dos franceses na Guerra da Argélia. Veja, os franceses também ofereceram apoio significativo aos serviços de inteligência argentinos e chilenos. Leia-se aí Videla e Pinochet, na década de 70. Que apoio foi esse? A criação de esquadrões da morte. Veja, também teve isso no Brasil, hein? Técnicas de interrogatório, guerra psicológica contra insurgentes, tortura, sobretudo contra aqueles que são chamados basicamente de extremistas de esquerda. Veja mais, um dos personagens centrais aí e mais sombrios que participaram da Operação Condor no treinamento, e que é muito importante para essa fase da América Latina, foi um cara chamado Walter Rauf, alto carrasco nazista da Gestapo e das SS. Veja, o Rauf foi responsável por criar as câmaras de gás móveis, com a qual admitiu ter matado mais de 100 mil pessoas, número que pode chegar a 500 mil, durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, o Rauf foi colocado à disposição da contra-inteligência anglo-americana. Ele foi trabalhar na CIA e no MI6, que era dirigido então por James Jesus Angleton, nos Estados Unidos. Vocês podem pesquisar esses nomes aí, hein? O trabalho de Rauf, quem duvidar das fontes, né? O trabalho de Rauf foi o de salvar a máxima quantidade possível de nazistas, o quanto fosse possível. E ele conseguiu salvar e transportar a maioria dos mais altos graduados nazistas, sobretudo dos carrascos nazistas, uma vez que muitos deles estavam com a cabeça a prêmio na Europa. Sobretudo eram perseguidos pelos russos, né? Bom, um dos mais vis e procurados criminosos nazistas da época, por exemplo, o psicopata Klaus Barbie, extremamente cruel oficial da Gestapo, conhecido como o Açougueiro de León, comandante do campo de concentração de Sobibor, Gustav Wagner, que é o mesmo nome do compositor, né? O comandante do campo de Treblinka, o Franz Stangl, veja, ele chegou ao Brasil na década de 50. O chefe do programa de deportação de judeus para a Palestina, né? O Adolf Eichmann, esse foi capturado pelos judeus, né? Pela Mossad, né? O arquiteto-chefe do Holocausto, o Eichmann, foi, se eu não me engano, ele foi capturado pela Mossad no Chile, bem depois, acho que na década de 90, não tenho certeza. Dr. Joseph Mengele, o anjo da morte de Auschwitz, personagem importante entre esses e outros personagens macabros, foi o tenente de Hitler, o Martin Bormann, cuja fuga em uma Berlim em chamas foi possível, veja só, graças ao que é conhecido como linhas de rato, linhas de fuga, secretamente administradas pelo Vaticano. O Vaticano deu condições da fuga desses nazistas, principalmente para os Estados Unidos e para o sul da América do Sul. Veja, o que o Vaticano recebeu em troca? Ele não faz nada de graça. 47 toneladas métricas de ouro roubado pelos nazistas. 47 mil toneladas métricas de ouro roubado pelos nazistas de vários países. Representa aí quase que um quarto do fornecimento oficial de ouro do mundo, se é que os números são verdadeiros, né? Essas linhas de ratos ou linhas de fuga
contrabandearam muitos altos criminosos de guerra nazistas e ex-membros da SS e da Gestapo, né? Os chefes, os líderes, todos praticamente fugiram para a América do Sul, para os Estados Unidos, para o Oriente Médio, sobretudo lá para o Egito. O Monsenhor Giovanni Montini, subsecretário de Estado do Vaticano, o Papa Paulo VI, ou seja, o Vaticano não estava fazendo isso de graça, ajudando os nazistas a escapar, né? Os valores juntados pelos nazistas aí durante a guerra, antes da guerra e durante a guerra, atinge algo como 2,2 trilhões de dólares. Um dos comandantes favoritos do Hitler viveu tranquilamente na Espanha do pós-guerra do ditador Francisco Franco, né? Os nazistas estão muito envolvidos com o tráfico de cocaína na América Latina. Aliás, eles que começaram isso daí, hein? É bom saber que a cocaína é uma invenção de um químico alemão. A cúpula nazista, né, injetava cocaína líquida, puríssima, altamente concentrada nas veias. Toda essa fuga de nazistas para a América Latina foi muito relevante para a nossa história aqui, né? Eles estão diretamente envolvidos com a Operação Condor e com o crime organizado e com a máfia nos Estados Unidos, né? E também na Europa. A implantação das ditaduras militares latino-americanas precisou de muito dinheiro para se efetivar, né? Desde a década de 50, a dívida da América Latina com o FMI daquela época, com o Fundo Monetário Internacional, cresceu muito, né? Os juros bancários do Fed, do Federal Reserve dos Estados Unidos, aumentaram várias vezes quando se tratou da América Latina. E assim sendo, as instituições financeiras ficaram muito felizes aí em emprestar dinheiro para a compra de armas americanas. E, ao mesmo tempo, isso serviu para sufocar brutalmente as revoltas de esquerda na América Latina. E depois veio a crise financeira da década de 70 e começou a especulação financeira, a evasão fiscal, o petrodólar, os elevados déficits orçamentais, e aumenta cada vez mais o fosso entre a classe alta e a classe baixa, começa o neoliberalismo. As empresas públicas aqui na América Latina, criadas durante a ditadura militar, tornaram-se depois, já na fase neoliberal, a principal alavanca para o neoliberalismo, para a privatização, para a desnacionalização e internacionalização do Estado, né? E cresce a perda aí da soberania nacional na década de 70. Um pouco depois dessa fase, o atual Papa Francisco começou a sua ascensão dentro da Igreja Católica Romana. O Papa Francisco já tinha ocupado vários cargos na ordem jesuíta na Argentina. E o colapso do P2 e do Banco Ambrosiano, já na década de 80, coincidiu com a Guerra das Malvinas entre a Grã-Bretanha e a Argentina, isso em 1982. É claro que a Argentina perdeu, né? Estamos falando sobre eventos não relacionados aparentemente, mas na verdade são peças que fazem parte das mesmas operações. A Guerra das Malvinas foi o ponto de viragem para a saída de valores da América Latina para os Estados Unidos e o Reino Unido. E veja, agora você entende por que o Milei está deixando de uma vez o ouro da Argentina nos bancos lá de Londres, né? A fuga de capitais da Argentina devido à Guerra das Malvinas gerou certas dificuldades para a CIA, né? Veja, a CIA é quem opera o orçamento negro, né, do governo dos Estados Unidos, o orçamento que advém do tráfico de drogas, que advém do tráfico de armas. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos aqui, né? Em 1982, um novo banco substituiu o antigo e falido Banco Ambrosiano. Isso manchou a imagem do Vaticano, então, e também do Papa João Paulo II. O Papa tinha prometido uma investigação com total transparência sobre a relação do Banco Ambrosiano com o Banco do Vaticano, né? Então você tem lá também os líderes maçons, o Paul Marcinkus, né? O Lício Gelli, da P2. O Banco do Vaticano estava ligado à máfia italiana, inclusive lavava dinheiro aí, chegou da ordem de $1 bilhão, né, de títulos fraudulentos. Descobriu-se que a transferência de operações financeiras do Banco do Vaticano e do Banco Ambrosiano, que foi transferido para o Banco de Gotardo, mostrou um buraco negro aí no balanço patrimonial que atingia $1,3 bilhão, né? Grande parte do dinheiro que desapareceu simplesmente do banco foi depois localizado em certas contas secretas do Banco do Vaticano. Temendo ser descoberto, um operador aí do Vaticano
que eu não soube investigar o nome dele, ele foi para Londres negociar um empréstimo lá com a Citi, né? Então veja só, uma facção católica secreta ligada ao Banco do Vaticano se encontra aí com um tesoureiro lá dos bancos, dos grandes bancos lá do FMI, né? Concordaram em comprar uma participação minoritária no Banco Ambrosiano, então foi fechado um acordo, né? E aí um grande fundo aí evitou uma investigação mais profunda por parte do Banco Central da Itália, né? Veja, foi nessa época que houve o assassinato do João Paulo I, né? E aí prometeram colocar tudo em pratos limpos, né? Daí então é eleito um entusiasta defensor de uma operação corretiva nos bancos, né? O Papa João Paulo II, né? E os líderes da Opus Dei, poderosos já dentro do clero, concluíram que com a morte de João Paulo I, o colapso do Banco Ambrosiano prosseguiria, o que enfraqueceria os seus rivais, né, dentro do Vaticano, né? Os rivais é justamente as pessoas que estão lá por trás aí do Concílio Vaticano II, Papa Paulo VI e tal. E aí eles viram mais próximo o dia em que teriam o domínio do Vaticano, a Opus Dei, até a chegada do atual Papa Francisco, liderado pelos jesuítas, mas isso já é outra história. Bom, pessoal, então vocês tiveram aí um vislumbre de como é que o Deep State funciona e como é que o KGB tem ligações com bancos europeus, sobretudo com a máfia italiana e também ítalo-americana, né, Al Capone, né, toda aquela turma, né, que eu falei no vídeo de ontem, na década de 20. Você vê a ligação do tráfico de drogas, a ligação dos regimes ditatoriais latino-americanos durante a Guerra Fria com altos carrascos nazistas que deram treinamento lá na Operação Condor. Eu recomendo também um vídeo do canal sobre a Operação Condor. E também a ligação, então, que existe no Deep State. Veja, então citamos aqui Obama, citamos o Paul Marcinkus, citamos papas, citamos os indivíduos que estavam no topo do sistema do campo de concentração nazista, braço direito de Adolf Hitler, a ligação aí com generais das SS, da Gestapo. Enfim, você vê que é um mundo que... E também loja maçônica. Então você começa a ter uma ideia de como é que o Deep State funciona lá nos bastidores. Também recomendo fortemente o nosso vídeo sobre a bucha, né, que existiu ali na sociedade secreta mais influente que já houve no Brasil. Bom, pessoal, hoje foi assim um apanhado, uma espécie de uma miscelânea. Essas coisas não são aleatórias, elas não estão desvinculadas. Veja, então, você vê, isso envolve a Guerra das Malvinas, envolve Pinochet, Videla, o regime, a ditadura militar brasileira, que aliás foi a mais light de todas que teve na América Latina, sem dúvida a brasileira foi a mais suave, se você comparar aí com a do Stroessner, né, do Somoza, do Pinochet, do Videla, que foram ditaduras terríveis. E você entende também quem é que estava por trás dos esquadrões da morte, que teve vários aqui na América Latina, e do combate aí às guerrilhas esquerdistas, né? Bom, então foi uma fase que teve tudo isso por trás, né? Então vamos em frente, pessoal, tentando lançar luz aí na história. Então um vídeo de cunho histórico e que envolve conspiração, sociedade secreta, maçonaria, nazismo, Vaticano e Operação Paperclip e por aí vai. Pessoal, se familiarize com esses temas para nós entendermos o que está em jogo hoje, né? Porque todo esse passado conturbado aí do século XX está muito presente hoje também lá na guerra da Ucrânia, lá na guerra que Israel perpetra no Oriente Médio e por aí vamos em frente, pessoal. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Não esquece de dar um like no vídeo. Torne-se seguidor do canal ou traga um seguidor para o canal. Façam seus comentários. Os comentários são muito bem-vindos. Excelentes comentários. Ainda estou em preparo para fazer uma live, que eu vou trazer também um amigo para nós falarmos não só sobre política e geopolítica, mas também sobre música, sobre artes, sobre cultura e atualidades de uma maneira geral. Muito obrigado a todos. Melhores descrições aí na descrição do vídeo. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.